Louvado seja Deus, mas está passando super bem, graças a Deus. Amém. Atos 1:8 diz assim a palavra do Senhor Jesus, está na pastoral do boletim, acompanhe comigo a leitura. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Vamos juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Os Evangelhos e o livro dos Atos dos Apóstolos tratam da grande comissão dada por Jesus aos seus discípulos. Está claro que antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo à igreja. Essa ordenança jamais pode ser alterada. Nós temos aqui algumas verdades declaradas neste texto da palavra de Deus. Queridos irmãos, sabemos que, pensando em um pouco na aviação, você tem na aviação alguns itens que são essenciais. O primeiro deles é o plano de voo, a quantidade de combustível que precisa para fazer aquele trajeto, cumprir aquele trajeto com folga, as paradas que precisam ser feitas, as escalas. Então você tem um plano de voo, né, a altitude, como que você vai executar aquela viagem. E se alguma coisa der errado nesse plano de voo, o acidente às vezes acontece. E aí você tem a caixa preta. E aí você vai investigar o que deu errado. Se foi alguma desorganização no plano de voo ou algum defeito na aeronave. Então você tem esses dois itens. E é interessante que na nossa vida nós temos também um plano de voo. Qual é o plano de voo que Deus deixou para você e para mim? Palavra de Deus. A Bíblia é sagrada. Nós precisamos focar na Bíblia, acertar e sermos assertivos. Não sermos assertivos apenas, porque o assertivo não é com C, é com S, dois S's, né? O assertivo é aquele que tem certeza daquilo que está fazendo e faz com convicção, faz com zelo, entendendo que aquilo está certo. Mas nós não podemos ser apenas assertivos, temos que ser assertivos no correto, assertivos na palavra de Deus. E o Senhor nos deixou aqui um plano de voo para a igreja. Nós temos aqui para a igreja, de acordo com o livro de Atos 1, verso 8, grande comissão, que Lucas deixou registrado também em Atos, também está escrito em Marcos, Mateus, de alguma forma um pouquinho diferente em João. Você tem a palavra dizendo que você recebeu de Deus um poder que tem uma origem em Deus, você recebeu um propósito de vida e uma missão. É basicamente a mesma estrutura que nós temos nas empresas hoje em dia, que é visão, missão e valores. É isso que Deus deixou para todos nós. Os valores são de Deus. A origem está em Deus. Não vão, se vocês antes não receberem o Espírito Santo, vocês precisam ser enviados por mim, vocês precisam ser capacitados. A origem do poder é Deus, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, nos valores dele, no poder dele, na capacitação dele. Com o propósito. Qual é o propósito? O propósito é serem minhas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e assim vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão a minha representação neste mundo. Porque nós somos representação de Deus nesse mundo, porque nós já experimentamos Deus, porque nós já vivemos Deus, e Deus vive em nós. Somos testemunhas de Deus neste mundo. E por fim,
Sereis minhas testemunhas aonde? Esta é a missão. Esta, como diz o Hernando Dias Lopes, a pastoral de hoje é dele, a extensão deste poder, geograficamente, aonde nós devemos ser testemunhas de Cristo, irmãos. Tanto, ao mesmo tempo, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém, a sede da igreja, onde começou a igreja cristã, onde o Espírito Santo veio, onde Jesus morreu, onde Jesus ressuscitou, onde Jesus derramou o seu Espírito. Judéia, o estado, onde estava a cidade de Jerusalém. Samaria, a região ao lado da Judéia, ou seja, um pouquinho mais adiante, e até aos confins do mundo. Esta é a missão de Deus, nada menos, nada mais do que isso. Semana que vem, nós teremos a nossa conferência missionária, 6ª conferência, o tempo de parar com tudo na igreja e pensarmos como executar a obra de Deus. E a obra de Deus precisa ser executada em Juiz de Fora, onde nós estamos implantados, em Juiz de Fora. E esse é o nosso desejo. Por isso nós queremos crescer, porque nós queremos ganhar essa cidade para Jesus. E nós devemos fazer isso. É a obra de Deus, é a vontade de Deus. Senão, nós não estamos cumprindo esse chamado. Mas, ao mesmo tempo que nós pensamos em crescer, em alcançar vidas em Juiz de Fora, nós precisamos pensar no nosso Estado, precisamos pensar no nosso Brasil, precisamos pensar aos confins da terra. E é por isso que essa igreja se envolve com a obra missionária. Nós ajudamos, meus irmãos, 4 famílias de missionários. E nós precisamos fazer mais, porque Deus tem muito mais para realizar através de nós. Porque o poder é dele, o dinheiro é dele, tudo é dele. A capacitação vem dele. Você tem pensado na obra? Você tem pensado naquilo que Deus tem para executar através da sua vida? Ou você é o egoísta, salvo, sentado e sossegado? 3 S's. Meu irmão, chegou o tempo de vivermos o poder de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus. Está no Instagram da igreja, os irmãos tiveram vigília de oração sexta-feira, pedindo a graça de Deus sobre a nossa igreja. Nós temos vivido desafios extraordinários, porque se você se envolve e pensa no crescimento de uma igreja, construção de novo templo, você acha que o diabo está satisfeito com isso? Você acha que o diabo está satisfeito com isso, meu irmão? Pensa comigo. Mas maior é o nosso Deus que está conosco, e vai conosco, e vai na nossa frente. Até aqui o Senhor nos ajudou e continuará nos conduzindo em triunfo para a glória do nome dEle. Deus é mais, Deus é poderoso, Deus é por nós, quem será contra nós? É no poder dEle que nós vamos. É na graça dEle. Entra, meu irmão, faça parte, se integre na obra de Deus. Porque você foi salvo, não porque você merecia. Eu fui salvo não porque eu merecia, mas porque Deus me amou e assim mesmo se entregou por mim. Eu não posso parar, você não pode parar. Nós não podemos guardar essa mensagem para nós mesmos. Nós precisamos compartilhá-la e levá-la aos 4 cantos da terra. Porque nós somos hoje as mãos de Cristo, os pés de Cristo, a boca de Cristo. Que Deus nos ajude e nos dê o seu poder, como está escrito. E se você se dispor, porque você precisa dispor, eis que estarei convosco. A grande comissão em Mateus termina assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que estarei convosco. Enquanto você vai, enquanto você cumpre o chamado, eu vou estar com você. Amém? Vamos orar? Estamos diante da mesa do Senhor, peça perdão, peça graça. Senhor Deus eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos nossas vidas ao Senhor e lhe suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos perdoe, nos restaure, nos transforme, Pai. Possamos viver como a palavra nos ensina, mais de Cristo, menos de nós mesmos, uma vida egoísta, miserável, uma vida medíocre, que só pensa em si mesmo, só pensa
em conquistar os seus sonhos pessoais, que nada tem a ver com os sonhos do Senhor por vezes. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que possamos viver como Paulo viveu, como Pedro viveu, como os homens do passado viveram, que já morreram, e agora somos nós que precisamos viver mais assim. Agora já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que assim mesmo me amou e se entregou por mim. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus. Para a glória do Teu nome, em o nome de Cristo Jesus é que nós oramos e pedimos. Amém.